Boa noite, pessoal aqui do Criança Batuta, professores, professoras, mães, pais, quem está seguindo aqui a gente. Hoje, nossa live é sobre desconstruindo padrões de beleza. Então já vai chegando aqui, porque eu quero perguntar para vocês, gente, intervenções estéticas, dietas malucas, insatisfação pessoal com o corpo, com o espelho, né? Cobiçando o corpo do outro, não pareço com esse, pareço com aquele. Quantas coisas que vem acontecendo dessa, né, dessa ditadura aí, né? Só que já chegou isso aonde? Nas nossas queridas crianças. Então, pessoal, é disso que nós vamos estar falando hoje com a nossa super convidada, Natália Nogueira, que é psicóloga, mestre em educação sexual, lá pela Unesp Araraquara, foi minha colega aí de turma do mestrado, e também com a Valéria Mokva, que é doutora na área da educação sexual. Então já vamos chegando, vamos compartilhando para estar conversando sobre essa questão aí de desconstruir esses padrões aí de moda. Já vou chamar aqui a Natália. Vamos chamar aqui também isso, a Valéria também, que a gente já vai começar. Olá, boa noite. Oi, boa noite, Ná, tudo bem? Boa noite, Ká. Gente, que legal, ó, deixa eu ver se tá todo mundo, tá sobrando alguma coisa, não, tava ouvindo aqui. Já vamos fazer aquele momento de compartilhar primeiro, porque eu tenho certeza que você conhece aí umas duas, três mães, que provavelmente, professores também, professoras, que estão aí, né, gente, sempre precisando de entender um pouco mais esses conceitos aí, que a gente fala dessa parte, né, da gente olhar para o outro, querer parecer, construir uma imagem que não é muito legal, enfim, é de tudo isso que nós vamos falar, tá bom? Vamos chegando e eu quero já agradecer a Natália, que aceitou o convite da nossa live. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma série de lives que está sendo um aquecimento do nosso workshop sobre sexualidade, educação sexual e música, que é o meu tema aí, né, de mestrado. E a gente vai falar de várias possibilidades dessa teia de significados que a sexualidade nos traz. E hoje uma vertente aí super importante. Então, vamos começando. Natália, vamos lá, se apresente, seja bem-vinda, conte para nós aí, né, esse momento de desconstruir padrões, como que você chegou nisso aí tudo? Vamos lá. Boa noite, Ká, Valéria. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha experiência com todo mundo que está aqui nessa live hoje, ou que verá gravada depois, espero que fique gravada também no seu perfil, que é tudo imprevisto, né? A gente nunca sabe se vai ficar ou não. Exato. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Faz muito tempo que nós não nos encontramos pessoalmente. Eu acho que a vida também nos leva para alguns caminhos diferentes. Eu Com também certeza. agora estou, não é, num caminho um pouquinho fora da sexualidade, em termos gerais, trabalhando no consultório, claro, com esse tema, porque chega esse tema no consultório, mas não tão incisivamente como vocês têm trabalhado. Então, parabéns, né, por tudo que vocês têm feito, que é tão importante falar sobre sexualidade, falar sobre tudo que envolve esse conceito que é tão importante para todos nós, inclusive para as crianças, não é? Com certeza, muito mais ainda para as nossas crianças, né? Muito bom. Valéria, oi. Não, eu ia falar que eu já sou formada já há 11 anos, então eu trago aí uma experiência dentro do contexto também da psicologia, mas ao longo do nosso bate-papo aqui eu compartilho mais com vocês. Valéria, quer se apresentar, falar uma boa noite pro pessoal? Boa noite, é bom que todo dia tem uma carinha nova. Vocês estão tudo de manguinha, será que eu tô ficando velha, gente? Tô com frio hoje. Acho que eu tô ficando velhinha. Mas muito obrigada, viu, Natália, por estar aqui conosco, participando desse projeto lindo, maravilhoso, que falar de sexualidade sempre é apaixonante.
principalmente no momento que a gente vive numa sociedade líquida que precisa cada vez mais de estar trazendo essas questões para discussão, para reflexão. Bom, a Karina já falou, né? Eu sou pós-doutora em educação sexual, também, aí pela Unesp de Araraquara, e venho trabalhando essas questões desde a minha graduação em biomedicina. Já faz um pouquinho de tempo, por isso que eu tô com frio, gente. Eu já tô na estrada faz um tempinho de tempo. E vamos aí aproveitar a sua experiência para somar com a gente aí e trazer para o povo essa discussão tão gostosa. Seja bem-vinda. Sim, obrigada. Só Nossa, uma pausinha. Meu fone tá chiando para vocês? então, Um eu tô ouvindo pouquinho. um barulhinho, eu não sei se é o Tá. fone, eu acredito que sim. Eu vou tirar. Peraí, Então, vamos ver se tudo bem. melhora. É o fone. Meu Vamos fone. ver. É. Ah, melhorou. Era Melhorou? fone mesmo. E Às ele é vezes- novo, inclusive. Vou reclamar, então. Já Gente, comprei. vamos lá. Para quem não sabe, a Natália, ela tem um livro, né, falando aí dessa questão, né, de todos esses padrões aí. Isso. E até Bonito, confundi lindo. com outro livro, depois eu ainda dei maior gafe lá na hora que a gente estava conversando. Coitada, né? Mas eu tenho esse livro, Valéria tem esse livro, eu já até usei dentro de sala de aula seu livro, Revelando Príncipes e Princesas, que vai falar um pouquinho desse universo. Então, como é que você chegou aí na questão do universo da sexualidade, da educação sexual, e aí nesse livro, que é uma graça, gente, recomendo, depois você já fala aí para o pessoal que quiser adquirir, como é que faz aí. Tá certo. Bom, desde a minha graduação em psicologia, eu sempre gostei muito do tema sexualidade. Inclusive, eu fiz vários trabalhos relacionados com esse tema na minha graduação. E também sempre gostei muito de orientação de carreira, né? Orientação profissional de carreira também. Então, foram os dois nichos dentro da psicologia que eu sempre me identifiquei muito. E depois do término da minha graduação, 2 anos depois, eu tive contato, na verdade, com os professores da Unesp, vi que tinha ali um programa que abordava sobre esse assunto. Comecei ali a me enturmar com todo mundo, prestei um mestrado, nós duas passamos, fizemos ali, né, nossa formação dentro da Unesp. E eu conheci a Adriana, que também é autora do livro, que é pedagoga, e nós tínhamos um sonho de levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, a nossa ideia, nosso projeto inicial foi, então vamos falar sobre os padrões de beleza, mas para um público que precisa muito saber sobre isso, que é o universo infantil. Então, dali surgiu a nossa ideia e todo um projeto, né, porque é um livro independente de editora, então nós que fizemos tudo, né, desde o processo de criação do livro até buscar na gráfica a venda, o marketing, tudo que envolve esse universo de ser uma autora, nós fizemos, né, durante alguns meses até a publicação do livro em 2017. Então já tem um tempinho também que nós lançamos essa primeira edição do livro lá em 2017. E a gente teve, né, essa ideia de falar sobre padrão de beleza porque principalmente a Adriana, com contato também dela em sala de aula, percebia muito a necessidade de abordar um tema de maneira mais lúdica, porque infelizmente, socialmente, esse tema é muito complicado ainda. Nós temos um ideal de corpo, nós temos um ideal que muitas vezes nós não conseguimos atingir. Mesmo com academia, mesmo com procedimentos estéticos, enfim. Então, por que não trazer esse respeito, né, à nossa autenticidade, tanto da nossa imagem pessoal, quanto das nossas qualidades também desde a infância. Então o livro ele aborda esse tema de maneira bem sutil, né, reforçando que a beleza individual de cada um de nós é mais importante que o padrão social estabelecido já há muito tempo. Então isso facilita, né, aos pais também essa comunicação com os seus filhos. E eu percebo isso muito em sala de aula, né, o quanto a criançada, primeiro que elas estão mini adultos, né? A gente fala muito disso aqui. No nosso workshop a gente vai trazer bastante essa questão
do quanto a criança está sendo adultizada, né, antes do tempo. E o quanto eu vejo as meninas, assim, exatamente já os grupos lá que elas gostam musical, né, ou a atriz da novela, ou o youtuber, né, a pessoa que é influenciadora digital, o quanto isso tem trazido meio que um conceito que às vezes nem elas sabem muito bem o que elas querem, né? Elas querem imitar alguém que elas acham legal, ou que tem sucesso, ou que é bonita, mas realmente ainda não tem esse olhar de construção, que eu acho que é nesse ponto que a gente tem que bater bastante aqui, porque é desconstruir um padrão que se tem na mídia e, ao mesmo tempo, construir alguma coisa que tem a ver com você, né, E aí você me fala, isso é educação sexual, Natália? Com certeza. E antes dela responder, É que nós temos uma concepção de a... educação sexual Nós que estamos não tem falando- relação exatamente, talvez, com esse tema, por exemplo. Viu? Só Peraí um fazendo pouquinho, aí que cada uma falou junto. É. Peraí, Valéria, fala, Antes depois ela da repete. Natália responder, você está trazendo aí a questão da menina, mas se você olhar o menino também, né, na nossa sociedade, ele vai buscar esse mesmo padrão de beleza, de identificação, de pertencimento aos grupos, com o cabelo do Neymar, com o, um arquétipo O jogador de de futebol. academia, né, todo bonitão. Então, acho que para os dois e para a criança que está em desenvolvimento, isso é muito importante a gente estar trazendo. É importante até mesmo para os pais terem consciência de valorizar, né, as características dos seus filhos, o quanto que a beleza deles é importante, independente de qual seja essa beleza ali deles, e reforçando isso a todo momento, que é muito, muito importante. Então, as comparações nessa fase da vida acabam dificultando todo esse processo depois lá na frente também, na adolescência, na fase adulta. Então, é muito importante que os pais tenham esse olhar com carinho, né, para essas questões também que envolvem a imagem pessoal dos seus filhos, para que coisas, né, consequências negativas não venham a acontecer ou sejam pelo menos minimizadas ali numa fase posterior da vida também. Aqui em casa é assim, Natália. Meu filho outro dia veio aqui que queria cortar o cabelo, não sei de que jeito lá, fez um raio atrás. Aí eu falei assim, mas, peraí, presta atenção. Você quer esse cabelo porque todo mundo quer esse cabelo ou porque você quer esse cabelo? E eu encho o saco mesmo aqui. E aí ele, não, mãe, eu que quero, não sei o quê. Mas eu acho, assim, pelo que eu percebo, dessa maioria aí, ainda mais que eu também trabalho no Fundamental 2, essa meninada, gente, você olha assim, é tudo igual os cabelinhos, tudo igual a roupinha, tudo igual, né? É um ou outro que se destaca por ser diferente. Na verdade, existe um padrão, né, muito forte em relação a essa questão da beleza, desse padrão, né? E aí ele trouxe também, eu quero pôr brinco. Ele tá com 13 anos, Natália. Ah, quer pôr brinco, legal, né? Eu nunca digo não. Eu só primeiro entendo o que tá passando, né? Por que você quer pôr brinco, né? Por quê? O que tá acontecendo? Quem que tem brinco? E aí a gente vai tentando construir algo para que ele entenda que não pode ser assim porque o outro tem, mas sim porque eu quero, igual a tatuagem, né? Que é uma danada e que todo mundo às vezes quer pôr e depois se arrepende porque nem sabia o porquê queria pôr uma tatuagem, né, gente? Nem de tudo dói, né? O processo inverso é complicado. Nossa Senhora. E a gente, né, hoje mesmo eu fiz um Reels falando sobre o padrão de beleza que começa na infância e que é educação sexual. E qual que é a importância, né, Ná, da gente trazer isso então para a criança? A gente fez aquele trabalho, foi tão legal, né, com a Adriana, a gente está falando aqui, quem está chegando, a Natália é psicóloga, mestre em educação sexual e tem o livro aí, Revelando Príncipes e Princesas, que vai trazer essa desconstrução desses padrões de beleza e que tem tudo a ver com a educação sexual, porque a gente já tem, né, essa questão até de cores relacionadas aí para os gêneros.
né? A gente tem a questão aí do tipo, né? De algum desenho, de alguma pessoa da mídia que coloca muito forte esse padrão para gente. E aí, qual que é a importância, então, né, Nax? Você começou a falar, né, da Adriana, de trazer esse lúdico, mas você, então, enquanto psicóloga, qual que é a importância de trazer essa educação sexual, então, desde a infância, para essas nossas crianças? Primeiro que eu acho que a questão da aproximação entre pais e filhos, fundamental isso desde sempre. E como é um tema que é muito delicado, por que não começar ali desde a infância essa aproximação, falando sobre esse tema com os filhos, de uma maneira que, se eu não tenho argumento para falar sobre, eu tenho então um instrumento para falar sobre, para me ajudar. Então, acho que os pais também devem levar em consideração que os instrumentos que nós temos hoje, não só o meu livro, mas outros também, vão colaborar com esse processo de aproximação com os filhos, para falar de temas tão importantes como sexualidade e outros também são importantes. E aí está atrelado muito a questão da autoestima, da autovalorização, da autoconfiança. Então, a criança ela já vai estabelecendo ali desde criança, né, desde pequena, uma autoimagem positiva dela. Então, isso, quando chegar na adolescência, vai ser fundamental para ela lidar com essas circunstâncias externas que existem e que às vezes são muito difíceis de serem lidadas por um adolescente, por exemplo. E aí ele vai tomar essas decisões, como seu filho, por exemplo, com mais clareza também. Será que eu quero isso para mim? Porque realmente eu quero, porque o outro diz que é importante eu fazer isso também. Então, tudo isso vai sendo construído desde a infância, que se torna fundamental para esse adulto depois, lá na frente. Então, é importante que, e também quebrando, né, uma visão mais integral, socialmente também esses padrões que existem. Então, quanto mais a gente aborda isso de uma maneira tranquila, quebrando tudo isso, mais fácil também a sociedade fazer essa transição para algo melhor. Nossa, muito importante, né, gente? O pessoal que está chegando, estão falando de desconstruir padrões de beleza. A Natália, nossa convidada, falando do livro dela, Revelando Príncipes e Princesas, e trazendo um aquecimento aqui, né, gente, do nosso workshop, que vai ser sábado agora. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo. Entra na bio aí, que já tem lá o link, ou no site da Uninter São Carlos, que a Valéria é a coordenadora, né, do Polo São Carlos, gestora, eu falo errado aqui, então é só entrar lá, www.unintersãocarlos.com.br/workshop, ou entra aqui na bio do Criança Batuta, que vocês vão ter tudo certinho lá para participar das 9 às 17. Então a gente vai aprofundar muito mais nessas questões que a gente está falando aqui nas lives. E o que a Natália trouxe, né? Por exemplo, né, quando você, né, deu essas ideias aí, de aproximar, né? O quanto a gente precisa aproximar dos nossos filhos, e às vezes você minimiza sofrimentos futuros, né? Aí eu falo aqui, ó, eu tenho cabelo enroladinho, hoje eu tô cabelo enroladinho, ontem eu tava de escova, hoje eu tô cabelo enroladinho. A genética é essa, né? A gente tem como fazer uma chapinha, fazer uma química e tudo mais. Aí outro dia ele falou assim, ai, mas eu queria o meu cabelo um pouco mais liso. Ah, tá bom, vamos ver. Peguei, fizemos lá o secador e fiz. Aí ele olhou, falou, ai, que horror. Pegou e molhou tudo de novo. Então ele não se reconheceu naquele cabelo liso. Olha que interessante. Agora tem muita questão também mediática, né? A mídia, a televisão, enfim, os programas, eles trazem muito essa ideia de beleza, de padrão, de estereótipo, e ditam como normal, e isso influencia as crianças. Aí influencia até a gente, até nós que somos adultos, já com uma personalidade formada, a gente vai buscar lá a estética, tirar a ruguinha, fazer o botox. Imagina a criança, que informação se depara com esse mar de ofertas e de possibilidades, quanto que influencia.
Eu acredito também que não é apenas não que isso não aconteça, né, que a gente não possa fazer um botox ou fazer alguns ajustes. Eu acho que tem pessoas que fazem num limite adequado também e se sentem muito bem com isso. Eu acho que tá tudo bem. O que não pode é ultrapassar os limites estabelecidos e prejudicar a saúde, tanto física quanto emocional também. Então, acho que tem um certo limite que é importante se atentar, tanto lá na infância, na adolescência ou na fase adulta também. Acho que todo exagero é muito Perfeito. complicado. Fora, Então, eu falta não o estou aqui equilíbrio. dizendo que não pode. Né? Nós não estamos dizendo que não posso. Eu estou com o cabelo liso também hoje. O meu também é um pouco mais ondulado, por exemplo. Mas é uma escolha minha hoje ter alisado o cabelo, por exemplo. E tá tudo bem. O que nós não podemos é normatizar algo que realmente prejudica a vida da outra pessoa ou dos nossos filhos, por exemplo. Eu não sou mãe, mas eu levo muito em consideração isso quando eu vejo, né, as crianças aqui do bairro, né, dos amigos. Eu fico observando bastante esse comportamento dos pais e como eles agem em relação a tudo isso. Para que quando eu for mãe, eu também não cair nessa armadilha, porque né, eu vou estar num outro momento também da vida. Então é importante que essas atenções elas sejam direcionadas desde a infância, para que lá na frente as coisas elas tendem a ser mais fáceis de serem gerenciadas também, tanto para os pais quanto para os filhos, nesse Pois é. processo, E né, tão complexo que é a nossa sociedade. Natália, a gente está falando aí de estereótipos de pai e de mãe. O que que você, assim, ou sugere ou orienta em questão, vamos pegar aí o funk, né? Tá bem em voga, sempre teve, mas agora a gente vê essa cadeia de crianças, de adolescentes e até pais e mães dançando, cantando funk. E você vê muito em festinhas infantis. De um lado, a mesa lá do super-herói ou da princesa, sei lá, do personagem que a criança gosta, e do outro lado, a discotecazinha, o brulo e todo mundo dançando aquela música e a criança que ao mesmo tempo cantou parabéns com a princesa e está vestida a caráter vai lá dançar o funk. Então, como que você orientaria ou assim pensa a respeito desse pai, dessa mãe, dessa criança, desse universo? O que fazer para que não deixemos as nossas crianças tão expostas? Primeiro que isso tem que vir dos pais, né? O adulto é que tem toda essa interpretação sobre esse assunto. Então, se ele está ali naquele ambiente porque ele se identifica com aquele conteúdo, provavelmente a criança vai crescer também naquele ritmo, naquele contexto ali junto com os pais. Total. Então, é sempre importante, né, ler essa letra, né, Cá? Você trabalha com música, sabe como é. Né? Nossa Né? Tem que Senhora. ler esse conteúdo antes, talvez, de propor essa música numa festa infantil ou num ambiente que não seja adequado para o mundo adulto. Então, acho que tomar também decisões que sejam importantes pensando na criança, né? Em quem estar ali, quem vai estar ali do universo infantil e não nos adultos propriamente dito, ali, que estão ali na festa, por exemplo. Então, acho que tem ambientes e ambientes. Então, a gente precisa sempre olhar com muito cuidado qual é essa escolha musical em determinados momentos, não é, Cá? Para que nossos filhos eles não, né, não sejam contaminados ali com conteúdos que sejam inadequados, por exemplo, porque eles ainda não têm essa interpretação, esse viés de malícia, por exemplo, né, que é errado, que não pode. E isso vem tudo, né, vem do adulto, essa concepção. Então é importante tomar muito cuidado nesse E, sentido. e não só na música, porque eu falo assim, a música então dita moda total, né? É o jeitinho de se vestir, né? Dependendo de quem ela segue, qual tipo de música que gosta de ouvir, que vem desse pai e dessa mãe, né? Então, além disso, gente, eu vejo assim, às vezes a criança tão pequenininha e a própria mãe, né, naquele ímpeto de deixar bonita ou embelezar, começa a colocar produtos até exagerados, né? Uma maquiagem,
esmalte, salto, gente. Quanto que eu vi de criança cair porque ia para a escola de salto? Não dá, gente. Não tem nem coordenação que fizeram salto ainda. Pois é. E aí, lembra que saiu aquela Melicinha que tinha um saltinho? É uma graça, realmente, é muito bonitinha. Aí eu falava, meninas, esse sapato é pena festa, né? E olha lá se é pena festa, porque eles vão brincar, correr, pular. Eu nem sei se aquele sapato, se ele era apropriado, né, no sentido da criança, como você está falando. É algo que ele não tem coordenação para usar. E nem era um salto alto, mas já era algo que tirava esse equilíbrio e que trazia consequências físicas, porque a criança se machucava. Aquele de rodinha, lembra? Né? Tênis de rodinha. O que você ambiente falou, Nath? Fala. Também. Que é um lugar que vai correr, que vai brincar. Então, o salto, teoricamente, também vai atrapalhar todo esse processo. Vocês notam, né, que se a gente pegar a teoria de Arrier, os estudos que ele faz da criança que era vestida, que era portada como um adulto em miniatura, a gente ainda depara na contemporaneidade com essa situação, né? A criança pintando a unha, a criança de saltinho, a criança se vestindo com um shortinho para o baile funk, com o topzinho. Então, apesar de décadas serem passadas, ainda a gente está vivenciando, vendo esse cenário se repetir em relação à saúde da criança. E isso traz, assim, consequências futuras. Depois você vai ver aquela adolescente grávida, aquele adulto completamente desestabilizado, com uma estrutura familiar desequilibrada ali. Não estou falando familiar no sentido pai, mãe, família doriana, não, mas no sentido de uma constituição ali, bem desorganizada, justamente porque faltou essa educação sexual desde a tenridade, fazendo com que essa construção viesse de forma a ser um adulto, né? Que a gente chama de saudável, bem-estar biopsíquico, social, espiritual e sexual. A Maria Aparecida, que é a minha mãe, ela pôs aqui, ó. Tem pais que colocam desenho de música de funk com os personagens dançando funk. Tá muito na moda agora, os bolo fofo, sabe? Ah, é um funkzinho do bem. Ah, mas não é mesmo, gente. Aí a ditadura já do quê? Da mídia e da música para que você escute o funk pesadão depois. A verdade é essa, né? Então a gente é o início. A gente tem que prestar muita atenção. A Natália está falando aqui, em relação à educação sexual, Natália, você, né, enquanto psicóloga também, o quanto que a gente não dar as condições de conversar, de trazer esse vínculo, de mostrar as situações, porque eu também acredito assim, que tem criança que tem uma personalidade desde pequenininha, né? Você já viu criança que fala, eu quero pôr essa roupa e acabou, né? Vai, ó, eu lembro do meu filho colocar, eu não lembro qual que era a fantasia de um super-herói lá, que, gente, acho que ficou a semana inteira aquele negócio, já estava até duro, né? Porque eles têm aqueles momentos de querer aquilo ali. Então, quanto que é importante, né, tudo isso para autoestima, para autoimagem, né, para realmente a gente falar, criar habilidades que essa pessoa no seu futuro, né, a gente fala tanto aí de levar, né, todos esses momentos da criança se desenvolver, não só, né, eu falo assim, naquele momento ali, mas pensando no que você está construindo ali para o adulto no futuro, né? Então, como é que você enxerga, né? Quais são, às vezes, casos que você pega, até mesmo nessa questão aí de transição de carreira, que você está mais agora focada, tem alguma coisa que, de repente, a gente entenda aí, né? Nesse mundo, lá da infância para agora, né? Todo esse vínculo, toda essa educação aí, essa orientação? O que acontece bastante é quando nós temos baixa autoestima, é mais difícil também tomar uma decisão, seja ela qualquer decisão na vida, e a profissional também entra dentro desse contexto.
Então, normalmente, pessoas com baixa autoestima, elas tendem a ter também mais dificuldade em fazer uma escolha profissional e, consequentemente, são mais influenciadas também a talvez escolher um curso que elas não gostam, mas que alguém disse que é bom para elas. Então, se nós construirmos, né, essa positividade em relação ao reforço dessa autoimagem dessa criança desde sempre, na fase adulta, consequentemente, ela estará mais fortalecida em relação à sua imagem pessoal e também as decisões que ela precisa tomar, que são importantes. Imagina, aos 17 anos, escolher a profissão. Muito jovem para fazer isso. Muito jovem. É muito difícil. Então, quanto mais os pais fortalecerem que o padrão social não é o ideal, mas reforçando sempre a individualidade dos seus filhos, mais fácil também será, enquanto adulto, nós nos posicionarmos em relação a várias questões na nossa vida, inclusive as profissionais também. Então, Quer por isso que a dizer, aproximação é importante. não, é aí que você está falando. Então, olha só, né, gente? Às vezes a gente não para conversar com os nossos filhos. Nós estamos falando aqui de padrão de beleza, né? Já começa assim, de uma situação simples do cotidiano, mas que a gente não para conversar. E aí, olha só, a criança vai imitando, né? Vamos pensar assim, imitando. Aí ela vai imitar na profissão. Olha lá, olha o que a Natália está falando, né? Ela vai imitar o padrão do quê depois? Do casamento, do relacionamento. De repente, é lógico que não é o caso da nossa live hoje, mas se ela vivenciou, de repente, né, até relacionamentos abusivos ali de pai e mãe, ou de, né, companheiro ali, que ela vivenciou isso na família, ela pode levar, carregar isso com ela, não é? Com certeza. E por isso que é importante, ao longo da vida, essas reflexões. E, claro, durante a infância, vindo dos cuidadores. E olha como é Para que a gente... interessante o livro da Natália, ou o adulto, né? Hoje a gente sabe que tem vários formatos familiares, sentar, conversar, na hora que vê na televisão, na festa, onde for essa situação, o livro da Natália ajuda muito a direcionar esse diálogo com a criança. É porque muitas vezes os pais não têm repertório, por exemplo. E eu entendo, porque é muito difícil ser pai e mãe, provavelmente. Tá? Não sei, não tenho essa experiência. Mas a gente não tem um caderninho, um manual, não é? Que ensina, ó, ser mãe é assim, ser pai é assim. Nós vamos também construindo tudo isso, esse papel de pai e mãe. Então, os instrumentos, eles acabam sendo importantes nesses momentos também. Não é só pegar o livro e dar o livro para a criança, por exemplo, mas sentar com a criança. Fazer ela pensar sobre os assuntos também. Então, é fundamental que esse diálogo seja produtivo, a fim sempre de reforçar quem elas são, as suas reflexões, essa troca de ideias também entre criança e os cuidadores, que é fundamental, facilitando todo esse processo de conhecimento que é tão importante na fase da vida, nessa fase especialmente da vida. Muito Com bom. certeza. E como é que o pessoal faz para adquirir o livro? Gente, quem chegou, quem está vendo, né? Às vezes entra, sai. Tem pergunta aí, nós Karina? estamos... Eu vi umas perguntas. Então, só foram comentários mesmo, né? O Ricardo falou, para a pesada, o funk que desce não respeita os participantes. É verdade, né? E aí ele pôs como, né, a música do funk para criança como uma droga leve, né? Exatamente, começa, como diz, né? Você começa por uma porta lá, muitos falam que é a maconha, né? Cigarro, maconha, e depois vai para drogas pesadas. E no caso aqui da gente está falando dessa construção, né? Realmente, do funk. E, gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra o funk, não. Quem sou eu para falar alguma coisa contra? O que eu sou contra é o que a Natália pontuou muito bem. É o adulto que não sabe qual é o momento de expor essa criança a um conteúdo que não é para a idade dela. Então é disso que nós estamos falando. Vamos repensar não só a música, mas
a vestimenta, o youtuber lá que ela está acompanhando, o programa de TV, quantas crianças que vê novela ali junto com o pai e com a mãe, com vários conteúdos de sexualidade o tempo inteiro, de sexo mesmo, e depois na escola a gente não pode falar sobre isso. Mas aí vem a Natália, graças a Deus, traz um livro para a gente ter pelo menos um momento de contextualizar isso com uma forma leve, gostosa, lúdica. E aí tem o livro, né, revelando príncipes e princesas. Como é que faz para comprar o seu livro? Caio, eu tenho só 6 livros. Ai, já tá, não precisa fazer a nova edição. Como assim? Eu ia falar para fazer um sorteio, para dar mão para a gente fazer um sorteio, aí. Só tenho 6 unidades do livro, graças a Deus, né? Nós conseguimos aí, eu consegui fazer as vendas, né? Durante esses 5 anos, nós lançamos o livro. Então, muitas pessoas já tiveram acesso a esse conteúdo, graças a Deus, também para levar esse conhecimento, né, para as crianças. Mas é só entrar lá no meu perfil, Natália S. Nogueira _, me deixar lá no direct então interesse em adquirir o livro, que eu mando todas as orientações ali para encaminhar esse livro para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Eu sei que a Adriana, ela tem mais cópias do livro, então caso também mais pessoas tenham interesse, também eu posso passar depois o contato dela para ter acesso aos livros também. Olha, legal. Até, pessoal, é só entrar aqui, né, na setinha e já começa a seguir a Natália. Ela está trabalhando especificamente agora mais com essa questão de transição de carreira, né? Ou, na verdade, uma orientação, né, de carreira também. E aí a gente tem que entender assim, né? Cuidado como você vai estar abordando isso tudo, mas a gente tem recursos. Então, é só pedir para ela o livro. E eu queria até, né, Valéria, acho que seria interessante a gente colocar um dia a Natália na Uninter, lá dentro do portal da Reúne, né? Tem bastante pedagogos, bastante pessoas ali. A Natália está até comentando. A Natália que está na live, viu, Nado? Outra Natália. Mas ele tá falando do Lucas Neto, né? Que tem crianças de 3 anos que os pais colocam, e ele tem um conteúdo para cima de 10 anos. Eu pouco conheço, mas eu sei assim, né, mais ou menos, né? O problema dos youtubers é que aí eles começam a pegar nessa questão de vender alguma coisa, né? E eles usam de coisas bobinhas o tempo todo ali para chamar a atenção da criança. E o pai e a mãe, como não tem o repertório, como a Natália falou, de conversar, de argumentar, e tem horas que o pai e a mãe esquece que é pai e mãe, que tem que educar, que tem que orientar, pega e faz assim, ai, toma esse celular, deixa eu quieto um pouco. E aí que mora o perigo, porque aí... Vigiar é importante nesse caso. Exatamente. Então, conhecer esse youtuber, por exemplo, o que ele fala, quais são os conteúdos, se pode ou não pode para criança. Então, é papel do adulto fazer esse movimento de cuidado em relação ao que seus filhos terão acesso na rede social, porque realmente tem muita coisa. Então, o adulto tem que olhar para, né, fazer esse movimento. Você me fez lembrar o tio do meu marido, inclusive a filha dele chama Natália, olha que legal. E aí ele estava contando uma vez uma história lá pra gente, um bate-papo ali informal, que quando ela era menor, chegava no pediatra, e aí a mãe dela falava, porque a Natália não tá comendo, porque ela só come salgadinho, porque ela só come bolacha não sei o quê, porque ela come não sei o quê, só, né, reclamando da menina. Aí o pediatra virou e falou assim, pra Natália, Natália, fala pra sua mãe parar de comprar essas coisas para você, né? É isso aí. Então é isso, né, gente? Se eu não, é a mesma coisa. Eu posso dar bolacha recheada, salgadinho todos os dias para o meu filho? Não. Eu posso dar conteúdos que não tá de acordo com a idade dele, seja
na vestimenta, na música, no programa de TV, seja, né, agora nas mídias sociais, nas redes sociais, gente, não. Então, presta atenção no que a gente está falando. E se você está gostando desse assunto, é aqui que você tem que estar mesmo. E já vi com a gente no dia 11, que é sábado agora, no workshop, que vai tratar sobre sexualidade, educação sexual e música. A gente vai entrar um pouco mais a fundo em todos esses temas das lives que a gente vem fazendo aqui, de aquecimento. Só que tem que se inscrever, gente. Então já vai lá na bio, né, no link no unintersoncarlos.com.br/workshop, faça a sua inscrição. Vai ser das 9 às 17, com certificado pela Uninter São Carlos. Então, gente, não tem o que falar, né? Vai ser um momento gostoso. E não vai ser só teórico, não. Nós também vamos trazer algumas vivências para que você entenda também de outras formas, exatamente trazendo esse repertório para que você possa lidar não só com o seu filho, com o seu aluno, ou no caso aí, né, pessoas que... A gente fala, você lida com pessoas, você tem que estar entendendo melhor sobre tudo isso, né? Então é importantíssimo. E a Natália... É uma oportunidade única, né, para todo mundo participar sobre um tema importantíssimo. Acho que todos nós deveríamos, em algum momento da vida, fazer um workshop, participar de um workshop como esse, por exemplo. Porque se você não vai transmitir esse conhecimento imediatamente para alguém, você vai adquirir muito conhecimento para si e para a vida. Então é extremamente importante ter esse contato. E todos os profissionais, gente, né? Todos os profissionais. Exato. Mas eu ressalto aqui, professores e professoras têm que estar junto nesse workshop, porque a gente lida diretamente com essas crianças e na formação delas. E eu até fiz um reels aí falando, porque foi fato, gente. Uma criança que perguntou para uma amiga minha, ô tia, um menino falou assim, ô tia, menino pode usar batom? E aí, o que você responderia, né? Foi aonde eu fiz a pergunta lá, você não sabe? Vai no reels aí, aqui do Criança Batuta e responde lá para mim. O que você responderia? Porque nesse momento entra tudo isso que a Natália falou, Valéria, né? A gente precisa de construir aquilo que a gente é, aquilo que a gente entende na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Não tem o certo e o errado, mas tem aquilo que realmente cabe pra gente. Hoje eu tô com o cabelo enrolado, amanhã eu tô com o cabelo liso, hoje eu quero fazer uma plástica, amanhã, né? Então a gente tem que entender esses conceitos primeiro em nós, para depois passar para o outro, né? Com certeza. E detalhe, né? A gente fala que não se forma advogado, não se forma médico, não se forma psicólogo, não se forma ninguém sem o professor. E também a educação sexual precisa de um professor, de um mediador aí para ser construída. Então, vamos lá. Mesmo que não diretamente construída. De forma até informal, às vezes. Ou, né, uma oficina específica para isso dentro do contexto escolar. Mas ele está ali diariamente lidando com várias circunstâncias e o olhar dele para aquele momento é importantíssimo, porque você pode, ao mesmo tempo, influenciar positivamente ou negativamente a vida de uma criança. Sim. E assim, para recapitular aqui, eu vou lembrar uma coisa que acho que a Natália vai lembrar também. Quando a gente estava no mestrado, a gente fez aquele projeto lá com a Adriana, foi Jabuticabal, né? Se eu não me engano. Jabuticabal, isso mesmo. E com o pessoal do EJA. Olha que legal. Então a gente levou essa educação sexual para um público que, de alguma forma, gente, é criança também, porque eles estão aprendendo, às vezes, coisas ali que eles nunca imaginaram, né, Natália? E assim, eu lembro até hoje que um dos pontos que assim, a gente queria levar essa questão um pouco mais informal também, e não só, né, aquela questão da orientação sexual que o pessoal costuma pôr, mas a gente foi obrigado a falar de doenças sexualmente transmissíveis, né, Nath? Verdade. Mas faz parte, né? Falar da faz parte também. A gente só não pode olhar para isso. Às vezes só fica nisso, né? Isso, como se fosse isso, falar de sexualidade é falar de gravidez, as doenças. Então, ela faz parte da educação sexual, mas não é só isso.
Exato. Ó, a Natália está falando, estou dando aula de ciências, corpo humano, quando falo de reprodução, órgãos masculinos e femininos, a sala fica alvoroçada. E por quê? Porque ainda a gente trata do assunto sexualidade, educação sexual, como algo proibido, misterioso. Deixa eu contar, tabu, deixa eu né? compartilhar com vocês aqui. Eu lembrei agora que a Natália falou, eu estava dando, e você falou do EJA, eu lembrei. Eu estava dando aula uma vez era supletivo, né? Não era o EJA ainda, não falava EJA, né? Eu estou entregando minha idade aqui. E saiu a Playboy, olha como que eu entrego a idade, a Playboy com a tiazinha. Menina do céu, eu entrei na sala para dar aula, estava todo mundo, principalmente os machucados lá, bem no fundo da sala, aquele alvoroço, aquela coisa. E eu vi que eu falei, pronto, acabou, eu não vou dar aula hoje, né? Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí todo mundo se... Falei, então... Aí eu vi que... Eu falei, vem cá, vamos sentar aqui em rodinha. Sentei, abri a Playboy, fui com eles olhando, olhei a Playboy inteira. Tudo certo? Tudo certo. Fechou, todo mundo me assistiu. Então, como você lida, como você vai conduzir esse universo na cabecinha da criança. Exato. Gente, eu tô muito feliz, pessoal que chegou, comentou, perguntou. Eu sei que tem gente que vai ver gravado. Quero agradecer demais a Natália por esse momento de dispor aí, esse momento de conteúdo, de trazer todo esse momento aí de aprendizagem, de troca, de reflexão. E querendo já convidar, né, pessoal, para seguir a Natália. Se você aí tá com um filho que vai começar a questão aí de saber para onde vai, né? O que eu vou ser quando crescer, né, Natália? Sim, com certeza. Busquem a Natália, que é a profissional indicada para isso. E deixa de novo aqui o convite para o nosso workshop, sábado, das 9 às 17, link na bio. E deixo as minhas palavras finais aqui para vocês, Natália e Valéria. A convidada primeiro. Gostaria de agradecer o convite. É muito bom falar sobre esse tema e é um tema muito importante. Então aproveitem a oportunidade de participar do workshop, porque realmente vale muito a pena conhecer mais e ter mais instrumentos para falar com os seus alunos durante o dia a dia em sala de aula. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho sobre carreira, escolha profissional, vai lá no meu perfil, tem muito conteúdo por lá também. Em breve vou fazer lives também por lá, para levar mais conhecimento a todo mundo sobre um tema que também é muito importante e difícil para o adolescente, que é a escolha profissional e até mesmo para o adulto que deseja depois fazer uma mudança de carreira ao longo da vida. Obrigada, Cá, obrigada, E amanhã Valéria, nós estaremos de convite. novo, né? Com um advogado, uma outra visão aí. Amanhã a gente está aqui junto com o Dr. Luiz Fernando para estar abordando esse olhar do jurídico dentro da sexualidade. Natália, obrigada. Amanhã vai dar pano para manga, hein? Amanhã vai dar pano. Que amanhã nós vamos falar sobre o abuso, né? Essa questão no ambiente de trabalho. E aí tem questão jurídica. Temos que entender de tudo, né? É isso aí. Gente, ó. Beijo, muito obrigada. Nath. Adorei. Valeu. Até uma próxima. E sábado espero você lá. Pessoal, das 9 às 17, já entra no link e faça sua inscrição no nosso workshop. Valeu, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.